Vamos lá? Observe que agora a gente vai começar a falar do processo da imunidade propriamente dita. É muito importante que você, acompanhe depois. Eu vou dar um endereço para disponibilizar toda essa parte digital para que vocês possam ter uma visão geral do processo. Então, aquilo que eu coloquei agora há pouco aqui. Toda vez que eu falar de imunidade, imunidade nada mais é do que a relação entre uma substância chamada de antígeno e uma substância chamada de quê? De anticorpo. Perfeito? Essa relação entre o antígeno e o anticorpo é que faz a gente ter ou não esse mecanismo de imunidade. Observe aqui que eu digo que imunidade é a reação entre a proteína estranha, que é o antígeno, que vai formar o anticorpo. Olha aqui, antígeno e anticorpo. Nesse momento que as pessoas estão ficando doentes, é justamente pelo fato da gente não produzir anticorpo. Se a gente não produz anticorpo, automaticamente a gente não vai ter o quê? Defesas. Perfeito? Outra dica que é importante. Quando a gente não tem esse anticorpo, ou você fica doente, ou você desenvolve os mecanismos das alergias. Nada mais é alergia do que a falta de um anticorpo específico para uma determinada o quê? Substância, ok? Existem duas maneiras de a gente ter imunidade. Existe uma imunidade chamada imunidade ativa e tem uma imunidade chamada imunidade passiva. Ativa é aquela que você recebe o antígeno e vai produzir o anticorpo, tá certo? Essa imunidade ativa, ela pode ser natural ou artificial. Lembre-se, natural é toda vez que a gente tem a cura de uma doença. Se eu me curei de uma gripe, me curei de qualquer outra doença, eu produzi o quê? Anticorpos para aquele determinado antígeno. Porém, muitas vezes eu preciso de ajuda. E a ajuda que a gente tem para produzir uma imunidade é através de uma vacina. A vacina nada mais é do que substâncias que estão na vacina são antígenos, tirados de quem? Do caso do vírus. Exemplo, o pessoal vai pegar o coronavírus, vai tirar dele o quê? Substâncias para tentar fazer com que reaja para produzir anticorpo. Ele vai colocar, só que ele coloca de uma maneira mais fraca. Ele coloca uma substância, a gente chama assim, atenuada. Perceba que a vacina é um método que vai prevenir futuramente as nossas doenças. Se o cara descobrir agora uma vacina para coronavírus, quem está doente não pode tomar, porque a vacina é uma prevenção para o processo, ok? Vacina é um mecanismo que tem ação lenta e duradoura. Então a vacina demora um tempo até você ter o efeito definitivo. Então você toma a vacina e espera um pouco para ver os efeitos dela no organismo. Já a imunidade passiva é aquela que a gente já recebe o anticorpo pronto. Em outras palavras, a gente não fabricou o anticorpo. Se a gente não fabricou anticorpo, a imunidade passiva, ela é sempre passageira. Ela aparece durante um tempo, protege a gente e depois desaparece. Então a imunidade passiva é uma imunidade passageira, ela não é definitiva. Perfeito? Essa é a imunidade passiva. A gente pode ter ela de duas maneiras. Durante a gestação, a mãe passa por recém-nascido ou logo após o nascimento. Vocês sabem que aquele primeiro leite que a mãe libera, que é chamado de colostro, aquele primeiro leite é rico em anticorpos. Então esses anticorpos, só que esses anticorpos são temporários. Ele é passageiro. A criança não fabricou, a criança já recebeu ele pronto. Se já recebeu ele pronto, depois de um certo momento ele vai desaparecer. Essa imunidade passiva também é determinada pela aplicação do soro. Esse soro aqui não é aquele soro de hospital. É o soro contra picada de cobra, é o soro contra picada de escorpião, mordida de cachorro, é o chamado soro antiofídico, que é para picada de cobra, soro antitetânico, que seria para o tétano, e assim sucessivamente. Perfeito? Então, observe que a imunidade do soro é uma imunidade o quê? Curativa, ela serve naquele momento apenas. A gente viu que a vacina prevenia, o soro ele é curativo. O soro ele é passageiro, ele só serve naquele momento que você foi mordido por um cachorro ou foi mordido por uma cobra. Caso você seja mordido novamente, você vai passar pela mesma dificuldade de ter, tá certo, a necessidade desse soro, etc. Aqui eu começo a melhorar agora aqui. Aqui a gente teria 4 tópicos relacionados a antígeno. Vocês vão ouvir muito isso. O próprio Enem, tá certo? Quem também vai fazer esse ano o SSA,
sempre vai trabalhar com esses conceitos. Então vamos embora aqui. Antígenos são proteínas estranhas ao organismo, provocam resposta imunitária, quer dizer, vão dar um mecanismo de defesa. Esse antígeno está presente aonde? Nos vírus, bactérias, protozoários e fungos. E os anticorpos vão atacar o antígeno. Ataca através de uma região chamada de epítope. Epítope é a região desse antígeno que vai ser identificada pelo anticorpo como sendo uma substância estranha. Aqui eu teria uma imagem de uma bactéria, e essa bactéria eu estou mostrando que ela é formada de quê? De antígeno na sua parede, e tem alguns pontos dela, que é essa estrutura em forma de Y, que é o anticorpo, ele vai se ligar, e ao se ligar com essa estrutura, vai fazer a ação do anticorpo contra o antígeno. Essa região, observe aqui, é chamada de epítopes. Epítopes são reações do antígeno que serão atacadas pelo anticorpo. O anticorpo que você já tem vai atacar esse determinado antígeno. Perfeito? Continuando aqui. Do mesmo modo que tem um antígeno, existe uma substância que é o anticorpo. O anticorpo é uma molécula que também é uma proteína, tá certo? Observe que antígeno é proteína, anticorpo é proteína. E essas duas moléculas, elas servem para quê? Elas têm um papel, tá certo? De atuar na imunidade. Antígeno é o estranho, o anticorpo é de defesa. Esses anticorpos, eles são produzidos, fabricados por alguns tipos de glóbulos brancos. Voltando na conversa anterior, o que é que eu chamo de glóbulo branco, Carlos Bravo? Glóbulo branco são as células de defesa do sistema sanguíneo. Nosso tecido sanguíneo tem glóbulos vermelhos, que transportam gases, tem plaquetas que fazem a coagulação e tem glóbulos brancos que estão relacionados com a defesa do organismo. E existe também, tá certo? Quando eu falo de anticorpo, vocês têm que sacar que cada anticorpo é altamente específico. Traduzindo, se eu tenho um anticorpo para febre amarela, ele não vai servir para malária. Eu tenho que fabricar um anticorpo da malária. Eu tenho um anticorpo para gripe, eu vou ter que formar para coronavírus, vou ter que formar para dengue, para zika, chikungunya. E dengue é muito doido que existem 4 tipos de dengue. Então, para dizer que uma pessoa está completamente protegida da dengue, ela teria que ter o quê? 4 anticorpos diferentes. Um para cada tipo de vírus que você tem, tá certo? Dentro da dengue. Perfeitamente? Aqui é só para ver que eu vou mostrar isso aqui melhor. Ó, quando a gente fala, tá certo? De características de imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? São anticorpos. E essas imunoglobulinas, eu vou até adiantar aqui, eu quero que vocês gravem somente entender a ação dessas duas imunoglobulinas. Imunoglobulinas estão presentes no nosso sangue e elas são responsáveis justamente para a identificação da doença. Então existem 2 imunoglobulinas, eu vou explicar com calma para tu entender a próxima tabela. O primeiro caso é uma imunoglobulina chamada IgM. Ela recebeu esse nome IG, que é a imunoglobulina, e as letrinhas foram determinadas a partir do momento que elas foram descobertas. Então, quando eu boto aqui IgM, IgM é o anticorpo da infecção aguda. Traduzindo isso, quem está doente de coronavírus agora, está se curando, está produzindo IgM, certo? Ele está produzindo IgM. É o primeiro anticorpo a ser formado. Ele é positivo, essa hemoglobina é positiva nos primeiros dias após iniciada a doença e vai ficar elevada por alguns meses. Então, quem está tendo agora coronavírus, nunca teve contato com esse vírus. Então, essa mocinha que é IgM, se você está se curando, está reagindo para a doença, claro, quem morrer, morreu, não tem nada disso. Mas quem se curar, nesse momento, se fizer o exame, vai ver que essa quantidade de IgM está alta. Por que está alta? Porque ele está tendo a infecção aguda. Quem se curar, tá certo, dessa doença, com o tempo vai começar a produzir o IgG. Carlos Bravo, o que é IgG? IgG é um anticorpo que surge para imunizar a pessoa, em outras palavras. É esse IgG que futuramente vai prevenir a população de novos surtos de coronavírus, entenderam? Outra coisa, a gente está vendo uma coisa aqui de um nível mais, tá certo, científico,
que é justamente para você entender o que é que está acontecendo no planeta. O que é que está acontecendo com esse coronavírus? Perfeito, queridinhos? Então, o IgG é o anticorpo para proteger futuras infecções. No começo, ele vai dar positivo nas primeiras semanas e ele vai permanecer durante toda a vida, diferente do IgM. O IgM, com o tempo, vai desaparecer, porque você já teve a doença. Se você já teve a doença, não precisa mais desse IgM. Olha aqui, presta atenção agora, vocês têm que aprender isso. Aí o cara agora, a pessoa vai fazer um exame para saber como é que você teve ou não coronavírus. Você está com suspeita que teve, você passou uns dias gripado, ficou em casa e depois foi meio cabreiro assim, foi no hospital, fez um exame específico para coronavírus para saber se você teve ou não coronavírus. Então, se o resultado der que o IgM está positivo e o IgG está negativo, é sinal que você teve uma infecção aguda, ou melhor, uma infecção que ou você ainda está doente ou acabou de sair dela. Perfeito? Você pode estar doente ou pode ter saído dela. Percebam que IgG, eu disse, que é o primeiro que se forma. Ele está responsável por esse mecanismo. Aqui não tem IgG ainda, porque você, teoricamente, ainda não produziu o quê? Uma grande quantidade de anticorpo. Segunda situação. O cara está com IgG positivo e IgM positivo. Os dois estão positivos. É sinal que você teve uma infecção recente. Meses daquela primeira doença. Em dezembro, a gente está no mês de março, lá para agosto, setembro, alguém faz o exame e encontra essa situação aqui. O médico vai dizer, olha, tu tivesse mesmo coronavírus, tu já estás bem, e tu já estás começando a produzir o quê? O anticorpo de defesa definitivo, que é o IgG. Então, IgM positivo e IgG negativo, você ainda está doente ou a infecção é muito recente. IgM positivo e IgG positivo, você teve uma infecção recente com semanas ou meses da doença. E todo mundo busca essa situação aqui, ó. Quando o IgM deu negativo e o IgG deu positivo. O que quer dizer isso? Que você tem imunidade à doença. Em outras palavras, você teve a infecção antiga. Ou você, tá certo, teve essa infecção, ou daqui a pouco, se existir uma vacina, houve vacinação. Enquanto não existir vacinação, para você dizer que o indivíduo está imune a uma doença, tem que dar IgM negativo e IgG positivo. Quem tomou vacina para poliomielite aqui, que é a paralisia infantil, o resultado é esse aqui, a gente está protegido, porque a gente já tem o anticorpo definitivo que seria o IgG. Qual é a pior situação? É essa aí. Nós, grande parte do planeta, está assim, IgM negativo e IgG negativo. Por quê? A gente nunca entrou em contato com esse agente infeccioso. Então, a gente está susceptível a ter a doença. Então, grande parte da população mundial é nessa situação aí, queridos. IgM negativo e IgG negativo. Esse é o pior cenário. Por que é o pior cenário? Porque todo mundo que der esse resultado vai estar o quê? Vulnerável, completamente vulnerável à infecção que você está tendo nesse momento. Entenderam? Então é através dessa relação entre IgM e IgG que você vai determinar em que situação vai estar o que? O organismo que a gente tiver o que? Trabalhando. Perceberam a diferença? IgM é um anticorpo que está se formando agora. Futuramente ele vai diminuindo e vai aumentar o IgG. Olha aqui, IgM está mais e está menos. Você já adquiriu imunidade. IgG está menos, está mais e está mais. Então você agora já está protegido. E quando essas duas taxas dão negativo a negativo, é sinal que você está o quê? Susceptível à doença. Você está sem nenhuma proteção. A qualquer momento você pode ter a doença. Para a gente começar, né, a fechar esse raciocínio, observe esse gráfico aqui que mostra a relação entre IgG e a relação entre IgM. Observe nesse gráfico, tá certo? Observe nesse gráfico aqui. O que é resposta primária? É a primeira vez que você teve contato com determinado agente causador de uma doença. Então, nesse momento, quem tem contato com o coronavírus, olha aqui, a primeira linha que vai subir é o IgG, o IgM, tá vendo?
Essa linha aqui. O IgM é o primeiro que se manifesta. O IgM começa a aumentar, está positivo. Logo depois, o IgG começa a aumentar. Porque lembre-se, o IgG só se forma depois do IgM. Porque o IgG é sinal que já está tendo o quê? Uma infecção e você já está produzindo anticorpo. O que é que vai acontecer? No momento seguinte, você tendo novamente contato com esse vírus, daqui a uns anos, a resposta vai ser IgG muito alto e IgM muito baixo. Aquilo que eu falei, IgG alto e IgM baixo, é sinal que você está o quê? Protegido, porque IgG é aquele que lhe dá o quê? A imunidade definitiva, não esquece disso. Foi a vacina ou foi você ter a doença? Então o IgG vai se manter muito alto e ao se manter muito alto vai fazer com que dentro do seu corpo você tenha o quê? As defesas sendo programadas. Perfeito, queridinhos? Eu fiz questão de hoje aqui nós falarmos de uma coisinha mais evoluída, justamente para que você possa entender melhor esse assunto. Mesma coisa aqui, ó. Primeira vez que você tem contato com o vírus, você vai produzir pouco anticorpo. Na segunda vez, você vai produzir muito. Por quê? Porque você já tem aqui IgG alto. IgG alto é a prova que a vacina ou você se curou da doença. IgG baixo, tá certo? É a prova que você não tem ainda o quê? Defesas no seu organismo. Tem que lembrar, vou deixar aqui novamente, enquanto a gente termina os comentários, essa tabela aqui, vocês precisam saber, tá certo? Eu vou colocar uns exercícios para vocês fazerem, justamente que já vai falar dessa relação de coronavírus, o que é que ele é, o que é que ele causa, o que é que ele forma, para que vocês possam ter, tá certo, uma visão completa do assunto. Ok, amigos? Então, no mais, é você manter o seu isolamento social, é você ter cuidado com as pessoas idosas em casa, é você não sair, é você manter comportamentos diferenciados. São esses comportamentos que vão proteger a gente para o futuro, tá certo? Muito obrigado.